Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E nessa aula eu quero te dar algumas instruções de como que você faz para estudar os seus flashcards da melhor forma possível. É muito importante que você faça isso, que eu vou te mostrar aqui nessa aula, para que você consiga ter o máximo de progresso que você puder utilizando a ferramenta do Anki. Se você não fizer isso, provavelmente o seu aprendizado vai ser meio capenga, então você não vai conseguir tirar muito proveito. Então segue as instruções que eu vou te passar nessa aula passo a passo e pode ter certeza que é garantia de sucesso, tá bom? E qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você for estudar os seus flashcards? A primeira coisa é ler sempre o conteúdo do flashcard em voz alta. Então você abriu lá o Anki, leia o seu flashcard em voz alta. É claro que se você estiver em público, né, se você estiver na presença de mais pessoas, você não precisa fazer isso, né, não precisa passar vergonha. Mas sempre que você estiver estudando, se force a falar as palavras em voz alta, tá bom? E principalmente aprenda a pronúncia correta. Então, use as ferramentas que você tem ao seu favor. Utilize o Google Tradutor. No Google Tradutor você consegue escutar a pronúncia das palavras. Coloque a palavra no dicionário Cambridge, que lá você consegue escutar a pronúncia da palavra tanto no inglês americano quanto no inglês britânico. Tem um aplicativo bem legal também, que é o English Pronunciation. Procura ele aí na sua loja de aplicativos. Eu não sei se ele tem para iPhone, mas para Android é certeza que tem. E ele vai te ajudar a treinar a pronúncia das palavras. Ou então, simplesmente baixa aquela extensão lá, baixa o áudio no Anki e você já vai ter tudo ali pronto, tá? Mas sempre leia as palavras em voz alta. O segundo ponto, que é extremamente importante, que casa com esse primeiro, é você baixar o áudio, fazer o download do áudio daquela frase específica e repetir ele até você entender o significado. Tem um comando no Anki que você apertando a letra R, ou mesmo clicando em cima do símbolo lá de áudio que a gente viu, ele vai repetindo o áudio para você. Então é importante você repetir esse áudio também até você entender cada palavra, para você treinar o seu listening e a sua pronúncia. Outra coisa que você precisa fazer também, para você melhorar ainda mais o seu inglês e garantir o seu progresso ao longo do tempo, é quando você estiver em um nível um pouco mais avançado, onde você já sabe ali pelo menos as 1000 palavras mais usadas em inglês e consegue ler um pouco de inglês, é começar a criar cards básicos e invertidos. Lembra que na aula de recursos avançados do Anki eu te mostrei como criar esses cards? Então, quando você chegar num determinado nível, que você entender que você já consegue ler, já consegue se virar um pouco mais no inglês e precisa evoluir mais ainda, comece a criar esse tipo de card, combinado? Outro ponto importante é você estudar de fato os flashcards. Então, procure o significado das palavras, não fique só ali nos flashcards em si. Abra ali os dicionários que eu te mostrei, o Cambridge, o Lingui. Entenda realmente o que cada frase quer dizer. Procure tentar tirar o máximo de proveito daquela frase específica para você realmente compreender o significado. Se você não acertar, se você não entender, seja honesto com a ferramenta e coloca que você errou, coloca que foi difícil. Com isso, o Anki vai conseguir identificar se você teve dificuldade naquela questão e ele vai te mostrar mais vezes para que você consiga fixar aquela informação no longo prazo. Então deixe o algoritmo do Anki funcionar ao seu favor. Então realmente estude esses flashcards. Não entendeu alguma coisa? Dá um Google rapidinho ali para você ter uma noção do que significa. Mas não só revise rapidamente ali os flashcards e não aprenda de fato, tá bom? Realmente estude aquele conteúdo. E por último, estude todos os dias. A constância nos estudos, a consistência nos estudos é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de aprender inglês. Se você não estudar todos os dias, estudar, por exemplo, uma vez por semana, você vai demorar muito mais tempo para aprender inglês. Ao passo que se você colocar ali uma meta diária, por exemplo, de 10 palavras novas todos os dias, estudar 20 minutinhos por dia que seja, mas fazer isso todos os dias, ao longo de um ano, você vai ter progredido muito mais do que se você tivesse estudado ali 1 hora por semana. Então, coloque como meta, nem que seja 10 minutinhos por dia, você estudar alguma coisa de inglês e fazer alguma coisa pelo seu progresso. O Anki está aí para isso. Como você viu, ele é uma ferramenta excelente, super versátil, você pode usar ele de várias formas, pode até baixar cards prontos para colocar lá dentro. Isso agiliza demais os seus estudos. Então,
Aproveite o máximo dessa ferramenta e estude todos os dias. Então, basicamente, esse foi o conteúdo do nosso curso. Eu espero de coração que você tenha gostado e que você tenha tirado o máximo proveito. E, principalmente, coloque em prática o que você aprendeu aqui. No começo pode parecer um pouquinho complicado, no começo você vai ter um pouco de dificuldade e isso é normal. Mas quando você realmente pegar a prática disso aqui, você vai voar no seu inglês, pode ter certeza disso, tá bom? Então é isso, te vejo então em uma próxima aula, quem sabe. Tchau!